Se você gosta de histórias que provam que o amor verdadeiro não conhece fronteiras, deixa o seu like agora, antes de começar. Porque esse vídeo vai te fazer sentir muita coisa. E ativa o sininho para não perder os próximos. Agora vem comigo. Ela estava de pé na cozinha, com o coração disparado, protegendo com o próprio corpo uma criança que não era sua filha. Mas naquele momento, isso não importava. O que importava eram os bracinhos tremendo atrás dela e as marcas vermelhas que acabavam de aparecer na pele daquela menina de 11 anos. A mulher à sua frente apontava o dedo com fúria nos olhos. Você está despedida. Arrume suas coisas e suma da minha vista ainda hoje. Era a ameaça que Luísa mais temia. Perder o emprego significava não conseguir mandar dinheiro para a família em Pernambuco. Significava deixar sua mãe sem sustento, seu sobrinho sem apoio. Significava recomeçar do zero mais uma vez. Mas ela não saiu do lugar, porque havia uma criança chorando atrás dela. E isso, naquele momento, era maior do que qualquer medo. O que aconteceu a seguir mudou a vida de Luísa para sempre. Luísa Silva tinha 29 anos e havia chegado a São Paulo aos 18 com uma mala pequena e um sonho enorme demais para o tamanho do bolso. Trabalhou em muitas casas ao longo daqueles anos. Em algumas, precisava esconder a bolsa na entrada para não ser suspeita de roubo. Em outras, a chamavam de a menina. Mesmo ela já sendo mulher feita, já tendo pagado contas, já tendo chorado sozinha em quarto de empregada sem janela. Na cobertura dos campos, a situação era diferente. Não pelo apartamento luxuoso, nem pelo salário melhor. Era diferente por causa de Clara. Clara tinha 11 anos e síndrome de Down. Um rosto que não escondia emoção nenhuma. Nem a alegria, nem a tristeza. Olhos amendoados que diziam tudo que a boca não precisava falar. Em 6 meses de trabalho, Luísa havia aprendido cada detalhe daquela criança. Que ela tinha sensibilidade auditiva e detestava que puxassem seu encabelo. Que o brigadeiro de chocolate era capaz de transformar qualquer dia ruim num dia bom. Que quando ela sorria de verdade, os olhos quase desapareciam de tanta alegria. A madrasta, Beatriz, havia convivido 2 anos com Clara e não sabia nada disso. Beatriz era o tipo de pessoa que sabia exatamente como agir quando havia plateia. Com o marido presente, era a esposa dedicada, a madrasta carinhosa, sempre com voz suave e mão no ombro da menina. Quando a porta se fechava e Ricardo embarcava, em mais uma viagem de negócios, tudo mudava. O tom mudava. O olhar mudava. E Clara, que já entendia mais do que os adultos imaginavam, aprendia a encolher. Beatriz jogava fora a comida especial preparada para a menina, dizendo que era desperdício. Gritava por qualquer descuido. Chamava as apresentações escolares de bobagem. E quando Clara tentava compartilhar uma conquista, recebia um "vá para o quarto", no lugar de um abraço. Luísa via tudo. Mas seu lugar ali era de empregada, não de denunciante. Ricardo Campos era um homem de boa índole, mas vivia dentro de uma cegueira conveniente. Comandava uma das maiores construtoras do país, viajava mais do que ficava, prometia voltar logo e raramente cumpria o prazo. Ele amava a filha, isso era visível. Mas amava de longe, de ligação rápida antes de dormir, de presente trazido da viagem. Não sabia que, na ausência dele, o sorriso de Clara desaparecia. Na noite em que tudo mudou, Beatriz havia gritado porque Clara queria que Luísa lesse uma história antes de dormir. Uma coisa pequena, uma coisa de criança. Mas havia convidados chegando, um vestido para passar e nenhum espaço na agenda daquela mulher para sentimentos de enteada. Quando Beatriz avançou em direção à menina com raiva nos olhos, Luísa se colocou na frente. "Solte ela", disse, com voz firme, sem gritar, sem tremer. O apartamento inteiro pareceu congelar. Beatriz ficou vermelha. Declarou Luísa demitida na hora. E Clara, com as mãozinhas agarradas à cintura de Luísa, repetia em choro:
Não deixa ela ir embora, por favor. Foi nesse exato momento que uma voz soou na porta da cozinha. O que está acontecendo aqui? Ricardo havia voltado mais cedo, sem avisar. E o que viu? A filha em lágrimas, marcas no braço dela, Beatriz com expressão de fúria, foi suficiente para desfazer 2 anos de mentiras em questão de segundos. Clara correu para os braços do pai e disse as palavras que Luísa imaginava que nunca seriam ditas em voz alta. Ela sempre faz isso. Papai, toda vez que você vai embora. Ricardo olhou para Beatriz, depois olhou para Luísa, depois voltou para a filha nos seus braços. E algo nele se partiu e se remontou ao mesmo tempo. Beatriz foi embora naquela noite. Não voltou mais. Na manhã seguinte, Ricardo estava sentado no banquinho da cozinha quando Luísa chegou para preparar o café. Algo que nunca havia acontecido antes. Ele era o tipo de homem que esperava o café ser levado até ele. Não o tipo que aparecia na cozinha às 6 da manhã com olheiras e expressão de quem não dormiu. Você ainda tem emprego, disse ele. Na verdade, preciso te pedir que fique mais do que nunca. E então veio o que Luísa não esperava. Me desculpe por não ter visto antes. Não era o patrão falando. Era um pai envergonhado. Um homem que havia colocado o trabalho na frente do que mais importava e que estava começando, só agora, a entender o tamanho desse preço. Nos meses que se seguiram, Ricardo cumpriu cada palavra. Passou a chegar em casa a tempo do jantar. Ligava para Clara todas as noites quando precisava viajar. Participou da primeira apresentação de tambor da filha na escola, com câmera nova, comprada especialmente para filmar aquele momento. O apartamento mudou de cheiro. O perfume excessivo de Beatriz foi substituído pelo aroma de bolo caseiro e conversas que duravam até tarde. Luísa tentava ignorar o que crescia dentro dela. Tentava ver aquilo como gratidão do patrão, como consideração profissional, como nada além do que era na superfície. Mas havia algo nos olhares que duravam 1 segundo a mais do que deveriam. Nas conversas que se estendiam para além da meia-noite. No jeito como ele ouvia cada palavra dela, não esperando a vez de falar, mas como se o que ela dissesse realmente importasse. Na viagem de folga ao Nordeste, a mãe de Luísa a olhou por cima da xícara de café e disse: "Rico não casa com pobre, isso é coisa de novela." E Luísa repetiu essa frase para si mesma durante a viagem de volta inteira, como um antídoto contra algo que não pedia licença para existir. Quando chegou ao apartamento tarde da noite, Ricardo estava acordado. Tinha aquecido comida para ela, esperado. "Senti sua falta", disse ele. "Não só por causa de Clara. Senti falta de conversar com você." As palavras da mãe ecoaram mais uma vez. Mas o coração de Luísa já não estava mais ouvindo. Numa casa alugada à beira-mar, depois que Clara dormiu exausta de tanta areia e risada, os dois ficaram na varanda, olhando para o oceano. Ricardo falou primeiro. "Eu te amo, Luísa. Não como funcionária, não como cuidadora da minha filha. Te amo como mulher. Pelo que você é, pelo que você nos trouxe de volta." Ela ficou em silêncio por um longo momento. "Tenho medo", disse finalmente, "de acreditar em algo que o mundo diz que não pode acontecer." "Não existem mundos diferentes", ele respondeu. "Existem apenas pessoas." E então ele abriu uma pequena caixa de veludo azul. Um anel de ouro branco com uma safira. Cor do mar, cor da noite ali naquela varanda. "Casa comigo." Luísa chorou, não de tristeza, de tudo que havia guardado dentro por tanto tempo. Sim, naquele exato momento, uma voz sonolenta soou atrás deles, Clara com o cobertor no ombro e os olhos meio fechados. "Tive um sonho que vocês estavam se casando e eu jogava flores." Os 3 se abraçaram naquela varanda, sob um céu cheio de estrelas. Uma família que ninguém teria apostado que existiria.
e que era mais real do que qualquer coisa que qualquer um deles havia tido antes. Um ano depois, sob luzes brancas e flores do campo, Luísa caminhou até o altar. Sua mãe, que havia dito que rico não casa com pobre, estava na primeira fileira, com lágrimas no rosto e orgulho nos olhos. Clara, de vestido azul, jogava pétalas de rosa e ria de uma felicidade que havia levado tempo demais para chegar. E Luísa, com um anel no dedo e um filho crescendo dentro dela, percebeu que o mundo que parecia impossível era exatamente onde ela sempre devia estar. Porque algumas histórias não começam como conto de fadas. Começam com um grito na cozinha, com uma criança tremendo, com uma mulher que decidiu não sair do lugar. E às vezes é exatamente disso que o amor precisa para existir. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o seu like. Você não imagina o quanto isso ajuda o canal a crescer. Comenta aqui embaixo. Você acredita que o amor verdadeiro não tem classe social? Quero ler o que você pensa. E se você conhece alguém que precisaria ouvir essa história hoje, compartilha com ela agora. A gente se vê no próximo vídeo.